E aí, pessoal, tudo bem? Vamos falar sobre o Rangers, que foi campeão da Escócia no último fim de semana. Até teve gente pedindo o vídeo do Rangers, né, para falar um pouco sobre a reconstrução do clube. Não vou nem falar muito sobre a reconstrução do clube em si, do time, que um trabalho ótimo do Gerrard. Trabalho ótimo, segundo ano do Gerrard como técnico principal. Ele tinha passado um tempo ali ainda aprendendo no Liverpool, mas agora como técnico principal foi para a Escócia e leva o time a um título contundente ali com um turno de antecedência, sendo que na Escócia são 4 turnos no campeonato, e o 4º turno ele é um meio turno, tem metade dos jogos dos turnos anteriores. É meio confuso, mas é assim. Então, assim, falta jogar o 4º turno inteiro e o Rangers já é campeão, muita antecedência, e não perdeu nenhum jogo no campeonato escocês. E na Liga Europa vem fazendo uma ótima campanha, só perdeu um jogo na temporada inteira, que foi para o St. Mirren, pela Copa da Liga Escocesa. Então, o Rangers fazendo uma temporada sensacional ali. Na Liga Europa empatou fora de casa contra o Slavia Praga logo nas oitavas de final, então tem chances interessantes de chegar nas quartas. Mas vou trazer um pouco esse assunto para o Brasil. Tá? Porque o Rangers é um exemplo de um clube gigante dentro do seu país, dentro do seu contexto ali, do seu universo, que acabou quebrando. Ele faliu mesmo, tá? Fechou as portas e depois teve que ser refundado na 4ª divisão. É um processo que no Brasil não existe muito, tá? Assim, no Brasil você até pode fechar as portas e criar um novo, mas fazer com que esse novo vire um herdeiro real das conquistas da versão anterior, isso ainda não existe muito no Brasil. Eu já fiz até vídeo falando nisso, sobre como é algo que deveria ser pensado. Isso é uma coisa que aconteceu muito já na Itália. Vários clubes fecharam e reabriram. Fiorentina, Napoli, Verona, vários ali passaram por esse processo. Mas, falando da Escócia, o Rangers é um caso de um clube gigante que fecha e tem que se reconstruir inteiro. Né? E é um cenário que muito clube brasileiro de forma mais suave, mas está vivendo. Não de fechar as portas, mas de estar numa situação que seria praticamente de fechar as portas, uma situação econômica para isso, e está tendo que passar por um processo de reconstrução, de reestruturação, para ver se consegue voltar a ser competitivo, equacionar suas contas para voltar a ser competitivo. E o Rangers é um exemplo claro de como isso demora, e a torcida tem que ter paciência, tem que cobrar quando decisões forem mal tomadas, quando decisões, aliás, às vezes forem contrárias a esse processo de reconstrução, por não gastar um dinheiro que não tem, essas coisas. Mas também tem que ter paciência para entender que demora, não vai adiantar achar que, não, mas um aninho ali acertando as contas tá tudo bem, 2 aninhos ali, não é assim. Tá? Vamos lá. O Rangers tem que se reconstruir. Bom, quando o Rangers vai lá e quebra, todo mundo achou, o Rangers vai sair atropelando todo mundo, é um clube gigantesco. Tudo bem, ficou sem dinheiro porque faliu, teve que voltar para a 4ª divisão, mas o Rangers, mesmo todo zoado das contas, o Rangers refundado é um clube que vai ter um estádio muito bom, que vai tem uma camisa pesada, muito jogador vai aceitar jogar lá porque é uma camisa. Você não vai conseguir pegar um jogador de 1ª divisão para jogar a 4ª, mas talvez um jogador de 3ª aceite jogar a 4ª pelo Rangers, e depois um jogador de 2ª aceite jogar a 3ª pelo Rangers. Então você consegue uns jogadores melhores, você vai ter uma atenção da mídia muito boa, então você vai ter dinheiro de patrocinador na camisa muito melhor do que os outros clubes da sua mesma divisão, e você vai ter muito mais bilheteria, eventualmente até capacidade de brigar por alguma coisa melhor de direitos de TV. Então, você vai esperar. O Rangers vai sair atropelando todo mundo até voltar na 1ª divisão e depois de um tempinho voltar a brigar com o Celtic, que são os 2 gigantes do país. E não foi bem isso que aconteceu. Vamos lá. Temporada por temporada. O Rangers foi campeão na temporada 2010-11, campeão pela última vez. Da temporada 11-12 até a temporada 19-20, o Celtic foi campeão todos os anos, né, os 9 anos. E mesmo assim não passou o Rangers. O Rangers ainda é o maior campeão da Escócia, com 55 títulos, contando o atual, contra 51 do Celtic. O Celtic encostou. O Rangers foi campeão em 2010-11. Em 2011-12, o Rangers joga a 1ª divisão, não é campeão, mas ele quebra. É o ano que ele quebrou, né? Ficou sem grana, quebrou. Então, na temporada 12-13, ele joga a 4ª divisão.
sobe para a terceira. Ok, todo mundo esperava isso. Na temporada 13 e 14, joga a terceira divisão, sobe para a segunda. Ok, todo mundo esperava isso. Agora, temporada 14 e 15, ele joga a segunda divisão e ele não sobe. Ele fica na segunda divisão, ele não consegue uma vaga na primeira divisão. Daí na temporada 15 e 16 ele enfim sobe para a primeira divisão. Ele vai pensar, primeira divisão agora, vai ganhar o dinheiro de TV de primeira divisão, você é o Rangers, você tem um estádio enorme, o Ibrox, maior do que qualquer estádio particular do campeonato escocês, tirando do Celtic, né? Maior não, muito maior do que de qualquer adversário tirando do Celtic. Então você vai conseguir ali montar um time para pelo menos ser vice-campeão ali, né? Começar a se arrumar para brigar com o Celtic. Não, né? Em 2016 e 17 o time fica em terceiro lugar, atrás do Aberdeen também. Em 2017 e 18 fica em terceiro lugar de novo atrás do Aberdeen. Daí em 18 e 19 e 19 em 20, e enfim o time foi vice-campeão. E isso agora na temporada 20 e 21 ele foi campeão. Então, você vê como demorou esse processo, os resultados em campo demoraram para chegar, né? Você até pode achar que algumas escolhas não tão boas, de repente poderia ter ganhado um aninho ali, ser um ano mais rápido. De qualquer forma, vamos fazer uma conta generosa. Foram 9 anos de título do Celtic, tá? Então o primeiro ano foi o ano que o Celtic, que o Rangers faliu. Então daí já tinha sido a conta, foi o ano da quebra. O segundo ano foi quarta divisão, o terceiro ano foi terceira divisão. Tá, então são 2 anos que um gigante brasileiro não tem que passar por isso, pelo menos não até agora. Teve o caso do Fluminense na segunda divisão lá no passado, mas estou falando do processo mais atual. Né, nenhum desses gigantes do futebol brasileiro que foram rebaixados acabaram indo para a terceira divisão. Então, dá para considerar que a partir da temporada 2014 e 15, o Rangers está na segunda divisão e ele está no mesmo universo que um gigante do futebol brasileiro quando caiu para a segunda divisão. O cenário atual do cenário do Cruzeiro da temporada passada e o atual de Botafogo e Vasco, outros clubes passaram por isso. Outros clubes brasileiros não estão na segunda divisão, outros gigantes estão na primeira, tá? Mas também passando por esse processo de reconstrução, né? Mas pelo menos eles ainda estão na primeira. O Rangers, se a gente contar a partir de 14 e 15, são 6 temporadas até o time ser campeão. 2 na segunda divisão, 2 como terceiro colocado do campeonato escocês, 2 como vice-campeão só no 7º ano que foi campeão. Você vê como demorou. Né, demorou para voltar a ser competitivo, porque nos outros 2 anos, só na temporada passada que ele briga com o Celtic, na outra ele foi vice, mas ficou bem atrás também. Né? Então você vê como demorou. E o Rangers tem um cenário muito favorável em relação a qualquer clube brasileiro para uma eventual reconstrução rápida. O Rangers tem, metade da Escócia torcendo para ele, exagerando, né? Só para configurar. Mas assim, metade da Escócia torcendo para ele. O Rangers, tirando o Celtic, ele é muito, mas muito maior que qualquer outro clube do futebol escocês. Então ele tem muito mais capacidade de trazer patrocínio, de conseguir bilheteria no estádio, de conseguir mídia. Ele tem muito mais potencial de qualquer coisa. E mesmo assim demorou tudo isso para conseguir superar todos os outros ali e a ponto de estar forte a ponto de conseguir brigar, enfim, com o Celtic pelo título. Demorou, porque esse processo demora mesmo. Né? O Rodrigo Capello, do Globoesporte.com, falou sobre isso no Sport TV, e eu estava conversando com ele acabou me passando os dados aqui do faturamento do Rangers, e como o Rangers, mesmo com cenário favorável, demora para conseguir igualar o Celtic. Mas demora não, até agora não conseguiu. Em faturamento, em grana, em dinheiro. O time da temporada passada, na temporada passada o Celtic fatura 70 milhões de libras. O Rangers faturou 59 milhões, 11 milhões a menos. Né? Nessa temporada a gente ainda vai ver o que vai acontecer, a temporada não acabou, né? Na temporada anterior tinha sido 83 pro Celtic, 53 pro Rangers. São as 2 temporadas em que o Rangers é vice-campeão. Na temporada 2017-18, com o Rangers terceiro colocado no campeonato escocês, foi 102 milhões pro Celtic contra 33 do Rangers, mais que o triplo. Então você vê que o Rangers, mesmo de volta à primeira divisão, já com um cenário favorável para ele, pelo menos o dinheiro da TV já vai começar a entrar bem e tudo, ainda assim ele faturava muito menos que o Rangers. Então, ele, por mais que já tivesse meio que direcionado bem as suas contas, ele ainda tinha dificuldade de montar um time tão forte.
Por quê? Porque o histórico de classificação dos clubes que estão na ponta vai fazendo com que eles continuem se perpetuando um pouco ali por um tempo, ou pelo menos financeiramente se perpetuando, vai. Porque vão ganhar a premiação de jogar Libertadores, a premiação de jogar, de ter uma boa classificação na Copa do Brasil, a premiação de ter uma boa classificação no Brasileiro. No caso da Escócia, pensando em Liga Europa, eventualmente Champions League e no Campeonato Escocês. Então, você tem que você vai continuar ganhando menos, mesmo que você já acerte suas contas, porque os outros já estão lá ganhando essas premiações. E você vai ter que ir beliscando as posições de pouquinho em pouquinho até você chegar nesse nível. Agora, o Rangers tem tudo a favor dele. Tudo. Nenhum clube brasileiro tem esse cenário de domínio local, no caso do Rangers, compartilhado com o Celtic. Mas nenhum outro clube brasileiro tem isso. Nem o Flamengo e o Corinthians, as duas maiores torcidas do Brasil, têm esse domínio. Por quê? Porque aqui no Brasil tem muito mais time com torcida forte. Na Escócia, pode falar que o Hibernian, que o Hearts e que o Aberdeen são times médios, mas mesmo assim já ficam bem abaixo. E depois os outros são bem mais abaixo ainda. Né? No Brasil, não. No Brasil, por mais que você pense no Flamengo e no Corinthians como os dois clubes de maior torcida, tem o Palmeiras, tanto que o Palmeiras não tem tanta torcida que o Corinthians, mas no momento economicamente vai muito melhor. O Palmeiras tem menos torcida até que o São Paulo, mas economicamente está melhor. Tem o São Paulo, tem o Vasco, tem o Fluminense, Atlético Mineiro, Cruzeiro, tem muito clube ali. Grêmio, Inter, tem muito clube. Os clubes regionais do Brasil têm muito mais força dentro da sua região que os clubes regionais da Escócia, até porque as cidades escocesas acabam sendo muito pequenas, né, se você já ir num cenário local, assim, regional. Então, o Rangers teria tudo favorável para um crescimento muito rápido, e não teve. Aqui no Brasil, só tem um elemento em que o clube brasileiro tem alguma vantagem na comparação com o Rangers para conseguir crescer mais rápido. Um elemento. Todos os outros são favoráveis ao Rangers. Todos os outros são favoráveis ao Rangers. Só um é favorável ao Brasil. Aqui não tem fair play financeiro, lá na Escócia tem. Então, o Rangers ele tem que investir o que ele fatura. Então, você não pode também ter uma super injeção de dinheiro que não seja justificada para acelerar essa recuperação. Então vai lá um super empresário escocês ali do setor portuário, exploração de petróleo nas Ilhas Shetland, sei lá das quantas, ele vai lá e bota uma grana ali no Rangers, e daí o Rangers monta um timaço ali, voltou para a primeira divisão, monta um timaço ali, e daí começa a competir com o Celtic logo de cara. Não dá para fazer isso, porque o dinheiro que você tem que gastar tem que ser justificável com o que você vem ganhando, você vem faturando. Aqui no Brasil dá para fazer isso. Né, aqui no Brasil acontece de beneméritos, de colaboradores, de empresários ali, chegam e ficam botando dinheiro no clube para ajudar a pagar as dívidas ou para ajudar a montar um time forte. Isso acontece no Brasil inteiro. Tá? O caso mais claro deste momento é o Rubens Menin com o Atlético Mineiro, mas acontece em vários clubes. No interior acontece demais, em times de interior acontece muito de às vezes um empresário querer bancar um time na cidade pelo motivo que for. Então, nisso um clube brasileiro consegue acelerar o crescimento, né? Pensando, por exemplo, num Cruzeiro, Botafogo e Vasco que estão na segunda divisão, é mais fácil acontecer de repente alguém chegar lá e bota uma grana ali para ajudar o clube do que ter que sempre ficar acertando o faturamento, mais o quanto você vai gastar, mais um pagamento de dívidas ali para fazer a conta encaixar, né? Aqui dá para ter eventualmente alguma injeção extra ali para ajudar, mas é só isso. Fora isso, todo o cenário é favorável ao Rangers se recuperar mais rápido do que um clube brasileiro. Todo o cenário. E demorou lá. Então, só para mostrar como tende a demorar muito aqui. Se você torce por um time que está passando por isso, e não é só time que esteja na segunda divisão, que Cruzeiro, Botafogo e Vasco são os que chamam mais atenção porque estão na segunda divisão. Mas isso vale para clubes que estão na primeira divisão, que estão passando por isso, tem vários, Santos, Corinthians, né? Atlético Mineiro, que está com o dinheiro do Rubens Menin, mas é um clube que vai ter o estádio, vai dar uma injeção, mas é um clube que até então vinha com dificuldades, tudo. Então tem vários clubes passando por isso. Tem clube de terceira divisão, que tudo bem, não vai ser uma potência nacional, mas de repente é um clube com projeção, com força, para ser um time de série, que fique ser um clube ioiô entre Série A e Série B, e tá lá em Série C, Série D. Por quê? Porque tá passando por isso também. Então, para um clube que está abaixo do seu nível normal, por causa de um processo de reestruturação e recuperação, fica esse exemplo do Celtic, do Rangers. Dá para fazer,
Mas demora. Então tem que ter paciência. Não é em 1 ou 2 anos. Não, fica um aninho gastando menos que depois já está tudo bem. Não é assim que funciona. Tá? Bom, se você gostou do vídeo da joia, não gostou, se inscreve no canal, clica no sininho para receber notificação. Escreve aqui embaixo o que vocês acham, tá bom? Tchau, tchau.